Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra.
Os anjos se posicionando, porque é isso que está acontecendo. Os anjos estão se posicionando. Os anjos estão se posicionando aqui.
Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Da banda. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você aceitaria pagar um preço por um erro da sua liderança? Hein? Câmera principal aí, pode dar zoom na plataforma do meio. Você pagaria um preço do erro de uma liderança? Sim ou não? Pagaria? Você pagaria o preço do erro de um líder? Você pagaria o preço de um erro de um líder? A primeira resposta: sejam corajosos. Sim ou não? Sim? Pagaria o preço de um erro de um líder? Sim ou não? É erro. Responsabilidade. Pagaria o erro? Pagaria por um erro de um líder? Agora você está caindo a ficha. Eu acho que a maioria diria não. Porque todo mundo foi lá na rua tirar um governo que estava acabando com o Brasil. Por quê? Porque não queria pagar o erro. Então eu vou repetir a pergunta. Vou ser mais claro. Se este que vos fala errar, você pagaria o preço junto comigo? Fica sossegado, não vou confessar pecado aqui não. Vou te mostrar na palavra que depende de onde você anda, ou você paga o preço da honra, ou você paga o preço da desonra. Então por que muitas pessoas andam com líderes que não se confessam, com líderes que são moleques e não são meninos? Tem a idade para ser meu avô, mas são moleques. E eu estou falando isso debaixo de autoridade. Por que você anda com um líder, seja ele qual for, líder de célula, líder de igreja, líder do seu trabalho? Uma vez eu tive uma visão na empresa que eu trabalhava e eu não entendi nada. Eu tive uma visão que a empresa estava sendo destruída. E foi lá, eu tinha uns 17 anos, e eu não sabia lidar com os dons, eu não sabia entender praticamente algumas coisas. E eu vi aquela empresa falir. Em 2 meses a empresa estava demitindo mais de 300 pessoas por causa de um erro de um líder. Então todo mundo pagou, Daniel. Todo mundo pagou o erro de um preço de uma má organização. É bom? Não. Se alguém falar que é bom, é mentira. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você anda com quem é conivente, ou você anda com quem é santo? Você anda com quem é conivente ao pecado, ou com quem é santo e paga o preço de não ter a bênção como o mundo diz, mas paga o preço de ter uma vida santa? Hein? É muito fácil viver de moda, mas é muito difícil viver de princípio. Porque princípio dói, mas traz vida. Agora a moda traz uma aparente vida. Parece que é, mas nunca vai ser. Josué capítulo 9 diz a palavra do Senhor assim. Josué capítulo 9. Eu estou sem... Hoje vamos pregar em dupla. Daqui a pouco o Tomás vai falar aqui. Mas eu quero te dar um recadinho. Recado não, quero te dar uma palavra. Porque recado é carteiro que entrega. Ao ouvirem os relatos que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus. Acelera aí, meninos. Coligaram-se para combater. Olha aí, ó, quanta gente junta para combater uma nação. Que nação? Que nação?
Que nação? Diga eu. Quantos não se coligam por causa do seu Deus? Não entendeu ainda, né? Quantos não se coligam para lutar contra nós por causa do nosso Deus, que é um Deus de milagres? Todos eles coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para... Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, você está sendo enganado por muita gente. Sim ou não? Você está sendo, e eu já fui, você está sendo enganado com muita mentira por aí. Você está sendo muito enganado com muitos que dizem ser, mas não são. Estou mentindo? Sabe por que esta igreja não é repleta de gente? Porque eu não quero enganar você. Sabe por que essa igreja ainda não tem muitas pessoas? Porque eu não me vendo para sistema. Essa igreja começou debaixo de lona, no fundo do quintal de uma casa, que tinha que ficar segurando a lona para não cair chuva, porque eu não me vendia ao sistema. Todos se juntaram. Vou dar um recado. Todos passaram, viram a carruagem passar e jogaram pedra. Mas cuidado, porque a palavra diz que todo aquele que joga pedra, a pedra revolverá para si mesmo. Pegou? Todos se juntam quando é pela verdade. Aliás, todos se juntam contra no sistema do mundo quando é pela verdade. Eu não estou falando de exclusividade, eu estou falando de santidade. Todo grupo santo, todo grupo que volta para as raízes, não tem oba-oba, mas tem verdade aplicada. Oba-oba traz muita gente, verdade seleciona, seleta. Oba-oba, ó, vamos lá. Verdade, princípio, é uma peneira que só permanece quem verdadeiramente quer permanecer. Não é, irmã Nalva? A irmã Nalva pegou, é da igreja desde a época que a igreja era de Badalona. Quantos não passaram? Muitos. Quantos não passaram? Quantos não resistiram? Eu não mudei. Por quê? A verdade é uma só. A gente só muda para melhor. E quanto mais a gente muda para melhor, mais chato a gente fica, porque a gente descobre que a palavra é tão verdade, que a gente diz, meu Deus do céu, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de gente impura. Então eu preciso correr para o princípio, eu preciso correr para a verdade. Só que a verdade não te dá oba-oba, a verdade não te dá carro novo, a verdade te dá condição para você não ter um carro novo, para você dar um carro novo. É diferente. Ninguém quer dar, todo mundo quer receber. A verdade não faz você receber, a verdade faz você dar. Porque a palavra é uma só: dê e lhe será dado, boa medida, recalcado, fica sacudido e transbordante. Mas primeiro tem que dar. Mas quem quer dar? Todo mundo quer. Ai, a minha benção. Todos se juntaram contra Israel, porque Israel havia se levantado com uma potência, porque a potência era a voz de Adonai, o Deus dos exércitos, Adonai de Sebaô. A potência estava com ele. Então todo mundo, imagina, todo mundo se levantou e disse assim: a gente precisa paralisar ele. Ele não é nada, né? Acabou de sair da escravidão, mas ele tem uma coisa que ninguém tem. Vamos paralisar ele. Você já viu o quanta troca de politicagem entre as pessoas? Você já viu aquela expressão, se você é do meio gospel, você já ouviu: ai, fulano, abre uma agenda para mim aí, que eu te abro uma agenda aqui. Gente, o evangelho está mais sujo do que pau de galinheiro. Cuidado, cuidado. Depois não diga que eu não disse.
E as pessoas, ai, põe a mão na minha cabeça. Põe. Eu creio num Deus que eu não preciso tocar, a glória toca aonde é preciso. E decidiram enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumento, carregador de saco gasto ou saco velho e vasilha velha de couro, rachada e remendada. Usavam nos pés sandálias gastas, remendadas, e vestiam de roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam duros, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra tão distante, fazei pois uma aliança conosco. Como isso é real no mundo. Ai, cuida de mim. Sabe, olha aqui, irmão. Ai, apóstolo, eu vou vir para essa igreja, porque na outra igreja o pastor, cala a boca, não fala de líder para mim, porque não sou eu que julgo ninguém. Ai, apóstolo, lá eu fui tão maltratado. Eu não sou juiz de ninguém. Se verdadeiramente aquele líder é mau, ele vai cair. Se você é mau, você que vai cair. Faz uma aliança com o erro. Gente que chega em gabinete falando para mim de mal de pastores, eu mando calar a boca. Então não falam de mim também, por favor. Aí no gabinete, né, mandou um e-mail. Não tem moleque aqui, tem menino. Sabe porque tem menino aqui? Porque Samuel é menino que ouve papai. Os homens grandes ouvem as suas denominações. Os homens grandes ouvem as estratégias humanas, mas os meninos ouvem o Senhor aqui, ó. Todo mundo fazendo. Isso é mais profético do que você imagina, tá bom? Todo mundo fazendo motim para lutar contra Jericó, para lutar contra Josué. E aí tem gente enganada. Sabia que tem um anjo que anda comigo, que ele julga todo mundo que chega perto de mim? Eu não sei você, mas esse anjo falou isso para mim. Eu julgo todos aqueles que chegam perto de você. Ele tem uma fita, vou desenhar para você. Ele tem uma fita, e não diz que eu sou louco não, tá bom? Ele tem uma fita assim, ó, como se fosse uma fita de medir roupa. E a pessoa chega, ele mede, eu vejo, irmão, eu vejo isso. Ele mede a pessoa e depois tem aquele negócio de fazer, construir parede, como? Prumo. Que é um negocinho pesado aqui, todo mundo sabe que é prumo? Um negocinho pesado aqui que puxa e você dá o prumo na parede. Ele tem isso na mão dele. E do outro lado ele tem uma espada de fogo. Sabe o que ele fala para mim? Quando ele coloca o prumo na frente de alguém, ele fala: oh, não é tempo de aliança. É por isso que eu não fico em rodinha de gente. Erro. Sou um ser humano. Já errei. Já paguei preço. Mas nunca errei para uma igreja sofrer. Nunca errei para uma igreja sofrer. Nunca coloquei um manto que não é do santo de Israel para fazer uma igreja sofrer. Nunca fiz acordo com malignidade, porque Israel não pode padecer. Israel não pode padecer. E você? Que aliança você faz? Que aliança? Tomás, se prepara que você vai subir, depois eu volto. Tá vendo esse moço aqui? Irmãos, não se desesperem, ele não veio da China. Tenho liberdade para brincar com ele, tá? Tá vendo esse irmão? É do interior de São Paulo, da cidade de Bastos. Bastos, né? 140 mil habitantes. 20 mil habitantes. 20 mil. Perto da Grande Tupã. Você nasceu lá, pastor? Perto da Grande Tupã. 20 mil habitantes. Com mais de 60 igrejas na cidade. É isso. Por aí. Mais ou menos uma média de 60 igrejas. Todas divididas.
Sabe o que aconteceu com esse moço? Que me achou por aí. Foi pela internet, né, irmão? Achou pela internet, começou a assistir os vídeos aqui. Aí ele tem um monte na casa dele. O monte é a varanda. Aí ele começa a assistir, as nuvens vão até onde ele está. Vem aqui, Daniel, vem aqui. Pega o microfone para ele. Sobe aqui, sobe aqui. O que acontece lá? É sobrenatural. Começou. Eu entrei em contato com o apóstolo Miquel, está aqui registrado, em janeiro. Faz exatamente 17 dias só. Mas praticamente quase todo dia eu comecei a ter uma necessidade de subir e orar. Às vezes quatro períodos durante o dia, até de madrugada. E aí eu comecei a reparar que quando eu estava orando lá em cima no monte, que é a varanda, eu assistia a ele às vezes ao vivo, ou às vezes era gravação mesmo. E às vezes só tinha nuvem em casa, em cima de casa. Aí eu comecei a entrar nesse ambiente. Observar isso aí. Eu falava, mas... Só que eu não falava para Deus, será? Mas uma vez eu vi as nuvens longe, bem longe, e comecei a chamar as nuvens. Troca, acho que está melhor. Comecei a chamar as nuvens começaram a vir. Aí de madrugada, orando, buscando, olhava para as estrelas e falava, Espírito Santo, você está aqui mesmo? Eu pedia um sinal. As estrelas começaram a andar um pouco e vinha uma, sumia. Eu pensei que era avião. Depois, no mesmo lugar, um outro. Só que o avião pisca e a estrela não piscava. Ele simplesmente acendeu e começou a andar. Depois, no mesmo lugar, acendeu outra e andou. Eu falei, não é possível 2 aviões no mesmo lugar, né? Rápido assim, e sem piscar, porque o avião passa lá piscando. Esses 2 não. Então eu tenho tido experiências assim novas para mim. Há muito tempo assim eu tenho buscado tanto saber do mundo espiritual. Minha família, o meu irmão, ele foi internado no hospital psiquiátrico, caiu do 4º andar e ele foi evangelizado lá. E o evangelho começou a entrar em casa. A minha mãe, ela tentou ajudar ele, acabou se convertendo, achou que ele estava louco, mais doido, né? Ele ganhou alta depois que ficou um tempo assim só até recuperar da queda. Ele tentou escapar do 4º andar, né? Porque ele falava que ele não estava louco, ele estava ouvindo vozes. E eram demônios, a gente não acreditava. Meu pai era ateu, minha mãe se dizia católica, mas né, não ia na igreja. Então assim, eu tenho uma história assim, eu vi o sobrenatural e eu começava a buscar, uma necessidade grande de buscar entender isso. Até que um dia encontrei a profeta Ana Mendes, me deram um DVD e eu comecei a buscar, apóstolo. Ana Mendes, quem não sabe, é uma profeta mexicana, tá bom? Durante um ano eu orava todo dia, buscava e queria tanto conhecer a Deus, até que um dia me chamaram para fazer parte para liderar o louvor de jovens, né? Era um grupo secundário. E sempre quando os pastores não estavam, iam viajar, o grupo de louvor principal não estava, eu entrava com a minha turma. Só que a minha turma, assim, a gente experimentava mover sobrenatural em casa, nos ensaios. Era anjos, pessoas vendo anjos, né? Era muito sobrenatural. E quando a gente ministrava o louvor na igreja, aquela dimensão era a mesma lá. Aquela dimensão manifestava, as pessoas começavam a ver mantos. Tinha vezes que eu pregava assim, manifestava pó de ouro. Pensava que ele está no lugar que é normal, né? Mas é normal. E assim, mas eu achava que a gente só tinha isso assim, longe, né? Então eu só acompanhava ela. E até que ano passado, alguém me falou do Joel, do profeta Joel, tá? Aí eu procurei ele, eu comprei o curso Escola de Profetas e comecei a fazer. Aí numa dessas aulas, ele falou de mim. Ele falou do Miqueias, falou, profeta Miqueias. Eu falei que nome diferente, aí deu uma vontade de procurar, comecei a procurar. Profeta Miqueias. Aí eu achei, eu comecei a assistir, eu comecei a ficar impactado. E aí eu comecei a entrar num propósito muito forte com Deus. Então aí eu fiz 3 dias de jejum só na água.
Depois de mais alguns dias eu fiz de novo, mais 3 dias. Aí virou o ano, eu entrei o ano dia 2, com um jejum de 7 dias, buscando a face. E aí depois veio no meu coração de procurar o apóstolo, não sei porquê, vinha muito forte, procura ele. E aí eu entrei em contato, desde então fazem 17 dias, a gente tem se falado quase todo dia, né, apóstolo? E às vezes ele está pregando, está orando, eu estou sentindo o que ele está sentindo, só que não na profundidade dele, mas eu tenho visto os céus se movendo junto com ele. E o meu apóstolo, que hoje está nos Estados Unidos, o apóstolo de Assis, ele é um homem assim de Deus mesmo, sobrenatural também, um ministério lindo. E ele falou: vai, filho, vai na unção, vai no poder do Espírito Santo, você está abençoado, corre atrás disso que você quer. E estou aqui, foram 10 horas de viagem. 10 horas. Era para ser 7, né? 10 horas, eram para ser 7, 10 horas de viagem. E vai ficar o final de semana aqui conosco, amanhã vai estar aqui, domingo vai estar aqui, vai embora na segunda, né? Vai embora na segunda-feira. Esse final de semana vai receber aqui. Agora presta atenção, 10 horas de viagem. E você que mora em Campinas, reclama que o Uber é caro. Depois eu vou chamar você. E aí? Ou chega atrasado. Sabe o que é isso? É fome. É sede. As conexões do Espírito. Você viu o que ele disse? Eu falei com o meu apóstolo. Eu não sou pastor dele, eu sou profeta para ele. Eu falei com o meu apóstolo que mora nos Estados Unidos e ele me abençoou para ir. Não faça. Não coma. Hoje ele está comendo na nossa mesa, come pelos vídeos gravados, mas debaixo de uma bênção pastoral. Então você que come pelas beiradas, nunca vai ser abençoado. Sua vinda hoje nesse final de semana aqui, você vai ver uma mudança. Porque o Espírito é quem trouxe. Estar na dimensão de uma mesa santa, significa o quê? Que você come e ali gera códigos. Os pais e as mães, aqui na escolinha das crianças, a gente está fazendo... Acabou, bispo, já ou não? Aquele livro? A rota? Acabou? Já deu a aula, já deu todas as aulas? Conexões do Espírito. Você viu o que ele disse? Eu falei com o meu apóstolo. Eu não sou pastor dele, eu sou profeta para ele. Eu falei com o meu apóstolo que mora nos Estados Unidos e ele me abençoou para ir. Não faça. Não coma. Hoje ele está comendo na nossa mesa, come pelos vídeos gravados, mas debaixo de uma bênção pastoral. Então você que come pelas beiradas, nunca vai ser abençoado. Sua vinda hoje nesse final de semana aqui, você vai ver uma mudança. Porque o Espírito é quem trouxe. Estar na dimensão de uma mesa santa, significa o quê? Que você come e ali gera códigos. Os pais e as mães, aqui na escolinha das crianças, a gente está fazendo... Acabou, bispo, já ou não? Aquele livro? A rota? Acabou? Já deu a aula, já deu todas as aulas? Os pais estão acompanhando em casa? As crianças receberam um livro? Não receberam? Oferta dele. Ele é o criador do livro. Ele falou: apóstolo, quero ofertar isso aqui. É uma forma de abençoar. Então, a minha pergunta é: o que isso te ensina? Como é que nós temos que não receber apenas um irmão hoje, mas como é que a gente tem que receber as pessoas que têm fome e sede? Ou você tem fome e sede, ou você come a migalha. Ou você come a migalha. Tem gente nossa que não tem a experiência que ele teve. Não estou puxando o saco de ninguém, não, irmão. Estou puxando o saco de ninguém. Estou falando, tem gente nossa que não tem a experiência dele. Sabe por quê? Sexta tem culto, eu vou lá, eu sento na cadeira e eu ouço. 10 horas de viagem. Né, pastores?
10 horas de viagem. Sabe como você pega uma unção? Com fome. A unção está disponível. É muito legal que ele fala. Às vezes ele me manda lá: olha, eu fui orar, não tinha nenhuma nuvem. Comecei a orar, comecei a ouvir as mensagens de vocês. Chega. Aí acaba, vão embora. Ele e os vídeos que eu já mandei alguns vídeos seus no grupo de WhatsApp da igreja. É dele. É dele. E aí? É pra gente se mover aqui dessa forma, porque esse altar não tem aliança com o Gibeão. Quer ver o que acontece com o gibeonita? O que acontece com o gibeonita, ô evangelista, por favor? Amém, querido? Antes de eu falar o que acontece, eu preciso confessar uma coisa. Por alguns momentos eu achei que era o Juliano Som aqui, cara. Pior que parece, é melhor. Pior que parece mesmo, de verdade. Juliano Som, tá convidado, a porta tá aberta. Mas se fosse ele, eu não ia ficar bajulando. Porque tem igreja que ele vai que as pessoas acabam o culto. Só foca na pessoa, no cantor. Então eu fiquei, mas eu fiquei focado no Senhor. Amém, querido? Antes de eu falar o que acontece com os gibeonitas, a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Você que entende de Bíblia sabe de cor esse versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento, sabedoria. Que conhecimento? Qual é esse conhecimento que o Eterno fala através do profeta? Você e eu perecemos muitas das vezes por falta de conhecimento, falta de sabedoria. Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra de Deus. Nós perecemos muitas vezes, nos atrasamos muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de meditar na palavra do Eterno. Se eu olhar para você e dizer: o Senhor está te prometendo que você será próspero, irmão, nós não aguentamos mais ouvir isso. Aliás, nós não precisamos nem ouvir isso. Sabe por quê? Porque está tudo aqui. Sabe por que você não entende? Porque falta conhecimento, falta vontade, falta o quê? Fome em você, fome em mim muitas vezes. Aí alguém vem, não vou nem chamar de profeta, aponta para você e diz que Deus está te falando que você vai ser próspero, que você vai ter uma transformação de vida, sendo que está tudo aqui. Mas você está tão na tua alma que você chora e recebe aquilo como uma palavra do Senhor para a sua vida, sendo que está tudo aqui. E na sua casa o Senhor pode falar com você e revelar para você. Mas você tem que ter fome, desejo, vontade. Tem gente que mora do lado da igreja e não vem, irmão. Aí tem que vir uma pessoa 10 horas de viagem para mostrar para você que você está algo de errado na sua vida. Você precisa valorizar mais o que você tem. Fácil. É fácil. Vamos dizer que é fácil. É fácil você receber. Para ele é um pouco difícil, irmão. Viajar 10 horas. Deixa eu falar uma coisa. O vídeo, você assiste, vê, recebe a palavra, ouve tudo que foi dito. Mas quando você está aqui, é totalmente diferente. Então você que gosta de assistir isso online pelo vídeo, recebe essa, irmão. Você precisa estar presente. Você precisa frequentar. Você precisa querer estar em unidade. Você precisa querer restaurar o tabernáculo. Não é o apóstolo que restaura o tabernáculo, não é o pastor, não sou eu. Cada um restaura o seu tabernáculo. O povo de Israel, cada um tinha sua tenda, irmão. Se aquela família não armasse a tenda dele, ia ficar, porque
A minha tenda só cabe à minha família. A sua tenda só cabe à sua família. Então, se você não restaurar a sua tenda, se você não restaurar na sua vida a adoração, a intercessão e a profecia, você vai morrer sozinho, irmão. Você vai perecer, você vai ficar para trás. E você vai ser enganado pelos gibeonitas. Sabe por que nós somos enganados muitas vezes? Versículo 14, coloca para mim, por favor. Você que está com a sua Bíblia aberta, eu vou lendo. Verso 14 de Josué 9. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, dos gibeonitas. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Espera aí. Eu vou ler de novo esse versículo para entrar no seu coração. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, que são os gibeonitas. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Deus está fora do negócio. O Eterno está fora do negócio. Quem está lidando com isso aqui é os líderes de Israel e Josué. O Senhor está fora. Então, a partir desse versículo em diante, nós vamos ver o quê? A integridade dos líderes de Israel com o povo. A integridade de homem, de Josué e dos líderes de Israel com o povo. O Senhor, o Eterno, está fora do negócio. Porque eles não consultaram o Senhor. Tomaram decisões por si. Não pediram o conselho do Senhor. Mas só que eles foram rápido. Porque qual era a função dos gibeonitas? O apóstolo leu. Qual era a função dos gibeonitas? Enganar o povo. Esses homens estavam entrando dentro do terreno de Israel para enganar, fomentar o povo, para destruir o povo devagarzinho, armar o terreno para os gibeonitas, os aveus, heteus, todos eles lá entrar e dominar o povo. E eles não consultaram o Eterno para fazer aliança. Ele já disse, o apóstolo já disse aqui, mas eu vou dizer mais uma vez. Você tem consultado o Senhor para fazer aliança com alguém? Você tem consultado o Senhor para fazer algum plano, algum projeto na sua vida? É muito sério, irmão. Porque olha o que entra dentro do território do Senhor. Olha o que entra na nossa vida. Olha o que é capaz de entrar dentro da nossa casa. Espiões, raposinhas. Sabe por que às vezes você está bem e do nada não está mais bem? Sabe por que está indo tudo legal, sua vida está boa e do nada tem gibeonita entrando? Você faltou consultar o Senhor em algo. Faltou pedir o auxílio divino. Só que, irmãos, o povo de Deus, o Senhor, mesmo que ele não recebe do homem o chamado, ele sempre está com a sua mão. A Bíblia diz o quê? Que a mão do Senhor está estendida sobre o seu povo, nunca se retrai. Versículo de número, vamos ler o 15 e depois o 16. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles. Josué, não Deus, não o Eterno. Uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Olha aí, verso de número 16. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Quanto tempo você demora, irmão, para se arrepender? Quanto tempo você demora para entender que você fez burrada, você não ouviu o Senhor, você está indo por um caminho que não está tendo prosperidade? Quanto tempo? 3 dias, rápido. Só que em 3 dias podia morrer muita gente, você não acha? Traz para nós, 3 dias, o que pode acontecer com a sua vida? Em 3 dias.
Muita coisa pode acontecer. Então eles descobrem em 3 dias, o que eles fazem? Verso de número 17. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades, a cidade de Gibeão, ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeão, Kéfira, Beerote e Queriate Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Aqui está aquelas pessoas que só vêm na igreja para falar mal do pastor. Quando ele disse no início aqui, quando o apóstolo estava dizendo, você está disposto a perecer por causa de um erro de um líder seu? É exatamente isso que ele estava dizendo. O Senhor está fora do negócio. Estão conseguindo entender, gente? Está conseguindo entender todo mundo? Deus não está no negócio. O que está no negócio é os líderes de Israel e Josué, que são os frentes que guiam o povo, que direcionam o povo. O Eterno está lá só de olho. Só que em nome do Senhor, pela fidelidade do Senhor sobre a vida deles, eles têm que honrar a palavra, para que o próprio Deus não os mate. O que acontece? Descobre que é espião. O povo fica bravo com Josué e com os líderes. Como não vai matar ninguém? Como nós não vamos acabar com esse povo que veio tentar nos matar? Aqui está uma lição de fidelidade. Aqui está uma lição de lealdade ao princípio do Eterno. Nós fizemos um juramento. Em nome do Eterno, nós fizemos um juramento. Quantas coisas, irmão, você já fez em nome do Senhor e deixou de cumprir? Não precisa responder, só pensa na sua cabeça. Quantos votos você já fez e não cumpriu? Quantas ofertas o Senhor colocou no seu coração e você entendeu e não cumpriu? A Bíblia diz o quê? O que a palavra diz? Que Deus não se agrada daquele que põe a mão e volta para trás. Que Deus não se agrada daquele que faz um voto e não cumpre. Deus está falando muito forte conosco. O Eterno está falando muito forte com a gente. Sabe por que Ele está falando isso? Porque tem gibeonita todo tempo, querido, querendo entrar e infiltrar no nosso meio e fazer a nossa cabeça. Além do mais, o propósito não é só fazer a cabeça, é matar você. Quantos não entraram aqui e saíram? Você acha que era povo de Deus ou era gibeonita? Porque quem é de Deus, irmão, quem é de Deus, o Senhor não manda, como o apóstolo estava dizendo, todo mendigo, não manda pobre caído. Você acha que Deus vai querer dar testemunho da sua vida com você todo desajeitado? De maneira nenhuma, querido. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Só que por falta de consulta do Eterno, por muitas vezes não entender a atmosfera, ou até mesmo não entender o tamanho da grandeza do Deus que é o nosso Pai, nós acabamos caindo nisso. Mas o versículo mais importante para mim, querido, é o versículo de número 20. Isto é o que lhe faremos, permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. Sabe o que é isso aqui? Não é o Eterno, não é Deus falando. Não é Deus falando. É Josué e os líderes de Israel. É Josué. Não é Deus, é Josué. Está vendo o poder da palavra de um homem. Quem orou e o sol parou? Quem foi? Quem foi que orou e o sol parou? Meu Deus, gente. Quem? Tá
vendo o poder que há na palavra de um homem? Deus também não estava nesse negócio do sol. Pela palavra dele, se você ler, ele vai falar, pela minha palavra. A palavra de um homem. Sabe o que Deus está querendo dizer através dessa palavra? Como está o seu caráter? Como está o seu caráter? Quem é você? Quem é você nas consequências dos seus erros? Como você reage nas consequências dos seus erros? Josué errou, ele sabia que ele tinha errado, os líderes de Israel também sabiam. A essa altura eles tinham entendido, descobriram o inimigo, mas só que fizeram um juramento. E aí, pastor? Eu fiz um voto com Deus. Já foi dito aqui, eu já disse isso, o apóstolo também já... Eu fiz um voto na vida dele com Deus, primeiramente, e sobre a vida dele. Irmão, ai de mim, irmão. Não por ele, mas pelo eterno. Ai de mim. E você? Então, quantos votos? Coloca o fundinho aí. Quantos votos você já fez ao eterno? E você não cumpriu os seus votos? Quantos pactos você já fez? O eterno não se esquece, querido. O eterno não esquece. Nós esquecemos, mas o eterno não. E essa noite, essa palavra talvez seja para você que fez um pacto, um voto, uma aliança algum dia com Deus e se esqueceu. Talvez essa palavra é para você se lembrar e voltar a ter fidelidade com o seu pacto. Voltar e cumprir o seu pacto, o seu voto com Deus. Sabe por quê, irmão? Para que a ira de Deus não caísse sobre eles. Olha isso, o Senhor estava lá no trono, não tinha nada a ver com o negócio. Mas olha o caráter do homem. Olha o caráter. Eu fiz em nome do eterno. Não consultei o eterno, mas fiz em nome dele. E o nome dele é poderoso para me fulminar se eu não cumprir. Vocês vão viver. Nós prometemos que vocês iriam viver. Versículo de número 21. No entanto, afirmaram os principais, os líderes de Israel, de Josué, que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Verso 27, para não perder o contexto do que eu vou dizer. Naquele dia Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahweh, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. Levanta sua mão ou faça assim como sinal de receber. A tua provisão, a tua prosperidade está debaixo do teu caráter e da tua palavra, debaixo da misericórdia de Deus. Sabe como você vai ser próspero? Quando você tiver caráter. Não adianta você vir aqui ofertar e não tiver caráter, não tiver palavra, não tiver postura, não tiver integridade. Não adianta, irmão. Vocês vão viver porque eu prometi que vocês iriam viver. Mas vocês serão o provedor da casa do meu Deus. Irmão, esse é o tempo de você olhar para a consequência que você está vivendo por causa do teu erro, dos teus erros, dos meus erros, dos nossos erros. É tempo de nós olharmos para a consequência, para esse tempo que nós estamos vivendo, independente do que nós erramos. Mas é para nós olharmos e dizer: eu tenho caráter diante de Deus. E porque eu tenho caráter, independente do que aconteça, a tua vida só vai prosperar se você tiver caráter. Está entendendo quão importante é nós termos posição no Senhor?
Josué estava honrando o princípio. Josué não estava honrando somente Torá, a lei, não. Josué estava honrando o princípio de Deus. Eu fiz um voto e eu falei sim, sim, não, não. O que a palavra diz? É sim ou não? Servo de Deus, qual é a palavra do servo de Deus? Sim e não. Se eu falei sim, é sim. Se eu falei não, é não. Independente qual seja a situação. Mas existem muitas pessoas que não são levadas ao vento, são levadas por outras pessoas, não têm opinião própria, não são seguras de si. Sabendo quão importante é eu e você sermos seguros de nós mesmos? Experiência com Deus. Vive de experiência dos outros, vive de experiência de pastores, sendo que o eterno tem para todos, sobremaneira, recalcada, sacudida e transbordante para todos. Não é para pastor, não é para apóstolo, não é para profeta, é para todos que entendem que precisa ter caráter. Por quê? Pela palavra de um homem um sol para. Por quê? Porque era o queridinho do Senhor? Não. Porque era líder? Não. Porque assumiu depois de Moisés? Não. Porque ele tinha caráter, ele tinha vida com Deus, ele tinha busca incessante do Senhor. Aí você se depara com uma situação difícil da sua vida, a consequência dos nossos erros. Nós nos deparamos com situações difíceis, e no ano de Devar nós liberamos a palavra e nada muda. Por quê? O problema não está na palavra, porque o voto é o voto, mas o problema está no caráter. O problema está na posição que eu tenho, na segurança que eu tenho de dizer. A palavra, nós podemos falar a palavra, nós podemos liberar a palavra, mas ela irá se cumprir de acordo com a minha posição no reino. Sabe o que acontece depois aqui? Versículo 27 nós acabamos de ler. Para sempre, até hoje, a palavra diz até os dias de hoje. Por quê? Mas Josué tinha errado. Mas por quê? Até os dias de hoje nunca faltou lenha e nunca faltou água para Israel. Por quê? Por causa da palavra, do caráter de Josué. A congregação de Israel, o povo de Israel que tinha murmurado contra ele, contra os líderes de Josué, não falaram mais nada. Por quê? Por causa que ele tinha integridade, ele tinha postura, ele era um homem que dava bom testemunho do Senhor, era um homem que Deus falava com ele. Por isso ninguém falou mais nada. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as pessoas vão olhar para você e não vão te dar nada. Às vezes até vão te falar que você não é ninguém, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vale nada. Mas o problema não está aí. O problema está em você. O problema está em você. O problema está em nós. Vamos dar ouvido a essa palavra? Vamos dar ouvido às pessoas? Vamos dar ouvido à serpente? Eu estou aqui para restaurar. O Senhor me chamou no passado de Josias. Quem foi Josias? Restaurador de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, agora a gente termina. Os meninos que vão dançar, e se preparem já. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual foi o fim? Presta atenção que não acabou. Josué, você continuou a história, ele continuou a história aqui. Josué disse: eu errei, eu não consultei o Eterno, não fiz nada, eu assumi. Aí ele diz: pelo meu erro, eu não mato vocês. Agora preste atenção numa coisa. Repita comigo: pacto. Repita comigo: pacto. Você está fazendo pacto com quem? Você tem, vou descer. Você tem pacto com esse altar aqui? Porque a cada moeda, não vou nem falar 100 reais, a cada moeda que você coloca aqui, você está dizendo que tem um pacto com esse altar. A cada lágrima que você coloca aqui, ou no altar principal, a cada lágrima que você coloca aqui é um pacto. Então tem gente que está quebrando pacto, assim como Josué não quebrou. Então Josué falou assim: eu assumo a bronca. Presta atenção, irmão, não era para Gibeão ficar vivo. A ordem era, amplia lá o zoom lá, ó. Não vai, atenção aí, não vai aparecer. A ordem era: mata todo mundo. A palavra que haviam recebido era: todas as cidades serão suas. Ou seja, Israel perdeu uma etapa porque um líder errou.
Você parou para pensar? Talvez, vou desenhar um pouquinho. Talvez você está perdendo coisas na sua vida porque você tem aliança com um líder que erra e que não confessa. Desenhei. Tem gente, por que eu não vou? Por que não vai certo? Você está debaixo da sombrinha de qual líder? Você viu o irmão aqui, ele veio com a bênção do apóstolo dele. Ele não está aqui perdido, rebelde. Ele ligou para o apóstolo, conheci o apóstolo Miqueias e gostaria de ir lá, eu posso? Pode, filho, vai. Ele não está em rebeldia. Às vezes o nosso erro é porque alguém que não teve culpa fez um pacto. Aliás, às vezes o nosso erro é que nós não tivemos culpa de um pacto que alguém fez, só que a gente está junto com o cara que fez o errado. E quantos não escondem os pactos errados que fizeram? Põe pano branco, vão para a política para esconder os pactos errados. Estou mentindo, gente? E não tem a coragem. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que eu não sou bem quisto por muita gente? Porque eu não faço. E oxalá queira o Senhor, me preserve o Senhor e me mantenham debaixo de muita intercessão, para que eu nunca faça aliança errada. Sabe por quê? Já me quiseram me dar muito dinheiro, negão. Já era para a gente estar num lugar muito maior. Já era para eu estar dentro de uma televisão. Por quê? Quando eu cheguei lá, o Senhor me disse: epa, não é aliança agora. Era para eu estar dentro de uma televisão. Deixa eu escondido, papai, por favor. O anjo chegou para mim e disse, me mostrou o prumo assim, na frente da pessoa. Eu disse, muito obrigado. Não, mas você tem uma boa imagem, você sabe fazer, você sabe lidar. Vamos pôr você na televisão, não vou falar quem é aqui. Eu disse, muito obrigado. Já me quiseram vender 1 hora de televisão por R$500. 1 hora de televisão por R$500. E televisão ia fazer o que com o ministério? Não, o anjo está medindo. Deus o livre. Então com quem você faz pacto? Você já viu eu aqui no altar falando, irmãos, eu errei falando aquilo. Vocês já viram fazer isso? Já ou não? Já? Não, já errei. Já, não errei coisas que não... quando eu digo que eu confessei erro, não é pecado não. Eu errei falar isso, me desculpa, alguém não entendeu mal, já viu eu fazendo isso? Mas e quantos? Então vamos lá. Pacto. Só pode romper um pacto quem tem um manto. Vou repetir. Se você por muito tempo viveu em pacto errado, só outro que tem uma autoridade apostólica para romper os pactos errados. Vou repetir. Eu não estou falando de pecado alheio, estou falando, eu estou debaixo de uma fluência de um erro do outro. Então vamos arrumar, vamos confessar, vamos para o tribunal de Deus. Só que o teu pacto é comigo? Sim, claro que é. Se você é minha filha, tem que ser comigo. Aí está o erro. Sabe qual é o erro? Meu pacto é com Deus. Nada é feito com Deus se não tiver ligação na terra. Eu tenho que honrar uma autoridade delegada aqui para eu ter uma autoridade lá. Os profetas não te dão segurança, mas os profetas te dão prosperidade. A segurança está no eterno, mas a prosperidade está na mão dos profetas. Sabe por que o Brasil começou a fazer uma reviravolta? Não é porque o Bolsonaro está lá. É porque antes dele falar, ele olha e fala, vamos fazer uma oração. Ele colocou quem na frente? Enquanto outros governos estavam lá, dançando com o diabo. Ele disse, antes de fazer o pronunciamento, vem aqui senador, até então era senador, vem aqui e faz uma oração. Ele colocou quem na frente? Não é o Bolsonaro. Quem ele colocou? O pai. Então, ele é a autoridade máxima no Brasil, mas ele colocou quem na frente? Então, vamos resumir? Será que o seu pastor está ligado com Deus? Hein?
Será que o seu líder está ligado com Deus? Será que a tua liderança, quem coloca a mão na tua cabeça, está ligado com Deus ou com o diabo? Vou fazer uma pergunta, irmão. Um líder pode amaldiçoar? Um líder pode amaldiçoar? Um homem de Deus pode amaldiçoar? Quero base na Bíblia. Sim ou não? Quem é do não? Quem é do não? Um líder pode amaldiçoar? Quem é do não? Josué 9:23. Então vamos lá. Não pode amaldiçoar? Vamos lá. Vai. Agora, pois, Josué falando: agora vocês são o quê? Um líder pode amaldiçoar, sim ou não? Eu não estou forçando o texto. Teóloga, cadê a Ana que é teóloga, bacharel? Estou forçando o texto? Aqui, estou lendo. Agora, pois, sois malditos. Josué amaldiçoou que Jericó não ficaria de pé. Um cara foi lá tentar reconstruir Jericó, morreu um filho. Aí ele continuou, não, vamos construir, morreu outro filho. E aí? E aí, querido? Vamos construir Jericó para seu filho morrer? Sim ou não? Sim ou não? Vai construir Jericó? Sim ou não? Seu marido está lerdo. Sim ou não? Por quê? Porque um profeta falou. Nossa, mas um líder pode amaldiçoar. Eu não estou falando, irmão. Eu não estou falando disso aqui, ó. Você não concorda comigo? Tá, amaldiçoado. Não pega a minha palavra errada. Eu não estou falando daquele negócio. Não toca no ungido, hein, vaso? Ó, os crentes. Vou pôr você no joelho. Vou 3 horas da manhã orar. Ei, cambada que não é crente. Eu estou falando de homem de Deus que julga e condena estruturas. Hã? Jesus, Yeshua amaldiçoou a figueira. Não está dando fruto? Morre. Amaldiçoou a cidade, Corazim, Betsaida. Amaldiçoou a figueira, quem mais? Cafarnaum. E aí? Esse negócio fantasioso que líder não pode amaldiçoar não é aquela maldição assim: ó, irmão, você não concorda comigo? Está amaldiçoado, hein? Não é isso. O nosso inimigo não é quem não concorda. O nosso inimigo é aquele que vai contra a decisão do nosso Pai. Maldição sem causa não prospera. Ok, mas você garante? Você garante? Maldição sem causa não prospera. Você se garante? Vamos resumir? Vamos traduzir? Acha isso no provérbio para mim. É provérbio, tá isso. Maldição sem causa não prevalece. Vamos lá. Então por que a maldição da sua família está indo atrás de você? É porque tem um pacto que você não desceu para cá, ó, e disse: eu quebro esse pacto. Fez isso? Não. Só veio aqui com mentira. Ai, apóstolo, me ajuda. Não, quebra o pacto. Quebra o pacto. E quebrar o pacto é com muita força. Meu irmão, o próprio Josué não quebrou a palavra dele, porque senão ele ia ser quebrado diante de Deus. Tem gente que dá uma palavra aqui, mal chega ali, ó. Já aconteceu comigo. Não, apóstolo, ai, eu te amo. Ali estava falando mal. Falei: ô, desgraça. Isso é desgraça, porque não tem caráter. Josué tinha caráter. Assim, ó, sabe o que Josué fez? Ô Israel, eu, que sou responsável, peguei o manto de Moisés, eu e todos os líderes, não ouvimos, não fomos consultar ao Deus e erramos. Mas, imagine, irmão, todo o povo estava querendo matar os líderes. Vamos traduzir? Bel, era para você receber R$1 milhão e o meu erro fez você perder. Você ia ficar brava? Você ia ficar boa ou brava comigo? De verdade, você ia ficar muito brava comigo ou não? Você perdeu 1 milhão. Sim ou não? Eu iria. Sim ou não? Não ia não.
muito Deus aqui. Eu não sou apegada. Okay. Ela não é apegada. Mas vamos... Você perdeu 1 milhão. Vamos para os Pedro. E aí, Pedro? Você ia ficar muito brava? Você ia querer tacar uma pedra em mim? Ela ia arrancar a orelha. E aí? Quem ia ficar muito bravo? Por favor. O meu erro fez você perder 1 milhão. Você ia gostar? O erro de Josué fez ele... Tem gente que não... Beleza, ela falou que não, outros não. Mas o meu erro... O erro de Josué fez... Eles perderem terra. E naquela época a terra era mais do que ouro. A terra era conquista. E aí? E ele disse, ó, eu errei. Porém, eu não posso matar eles, porque eu sou homem e tenho palavra. Porém, aí do outro lado tava eles lá assim, ó. Do outro lado estavam os gibeonitas. A gente te enganou. Tonto. Sabe por que a gente te enganou? Porque a gente tinha medo de vocês. Porque nós ouvimos o que o Deus de vocês fizeram no Egito. Sabe por que as pessoas nos enganam? Porque na verdade ela tem medo do Deus que a gente serve. Então elas querem armar algo para que nós mesmos não possamos ir contra a nossa própria palavra. E aí? Então, como resolver isso? Não mata os gibeonitas, mas para o povo de Israel ficar mais calmo, vocês não terão mais que rachar lenha e nem que buscar água, porque eles põem, olha lá, como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que avança velozmente, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Vamos voltar em Josué 23, 9 e 23. Pode preparar aí que vocês vão dançar para ministrar a igreja. Agora pois, Josué falando, vocês são malditos e jamais cessarão de ser escravos, trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Pega o que eu vou dizer, a profecia, olha para mim. Todo pacto que te trouxe pena, todo pacto que te trouxe dolo, todo pacto feito por você ou por terceiros, que te fez ser penalizado de alguma forma, se houver confissão sua, como sacerdote, como mulher da sua casa, como filho da sua casa, se houver confissão disso, vai vir um outro líder, pela graça do Eterno, e vai levantar um manto e vai dizer assim, olha, você não morre pelo erro, porém, o teu inimigo é quem vai trazer provisão para você. Isso é profundo. O que te feria, vai te dar provisão. Pegou? O que era para ser condenado pelo erro, é o que vai trazer provisão, vai trazer água e vai trazer lenha. Mas, se houver confissão, se houver caráter, se não esconder o erro, se houver caráter e posição, o maligno te abençoa. Parou para pensar nisso? Se houver caráter, se não houver, se vira. Mas se houver caráter, os malditos que foram amaldiçoados pela palavra, pelo homem de Deus, que carrega um manto de Moisés, eles favorecerão a nós. Resumindo, preparem. O desfavor será favor. Esse é o mês do quê? De favor. De água, de óleo, de provisão. Vai com a luz acesa ou apagada? Meninos, já eram para vocês estar prontos. Quando eu falo vai, já fica pronto. O desfavor será em favor. Mas tem hombridade em você? Se tem um pacto errado aqui,
Ou você sai daqui debaixo de uma condenação, debaixo de um juízo, porque você ouviu a verdade, ou você sai daqui debaixo de um favor do Eterno. Eu estou usando a palavra. Ou Josué não vai ter interferência nenhuma em você, ou Josué acaba de abençoar aquele que te amaldiçoava para abençoar.
Quando o altar fala, ele só pede uma coisa: pacto. Não é brincadeira, não sou oba-oba, não faço chacota e nem faço aliança para quem me dá mais ou menos dinheiro. Quem tem pacto com Deus, aleluia, faça pacto com quem tem pacto com Deus. Eu não estou brincando, irmão. Eu vi muita coisa, muita tristeza e muita dor. Mas sabe o que o pai me disse? Depois que eu vi aquele desespero tudo, e que eu liguei para o apóstolo lá, amigo meu: pelo amor de Deus, minha alma ficou. Eu falei: pelo amor de Deus. E nós ficamos 1 hora no telefone. Aí sabe que depois o Senhor disse assim: filho, acalma teu coração. Aí eu fui levantar. A hora que eu fui levantar, caí de novo. Eu falei: gente, eu não vou conseguir levantar. Não consegui nem chamar a bispa que estava aconselhando ali com a Rosana. E eu... Sabe o que ele me disse? Ele falou: agora olha o que vai acontecer. Fechei meu olho assim, abri, não estava mais aqui. Eu estava num palácio gigante, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. E esse palácio tinha o chão branquinho. Outro nome: mármore. Mármore assim lindo que é, nossa, eu tinha até medo de pisar. Eu falei: gente, eu vou estragar isso aqui, porque era um mármore tão lindo que dá vontade nem de pisar. E ele dizia assim para mim: vem. E ele disse assim, ele pegou na minha mão e falou assim: lembre o povo que aqueles que estão debaixo do meu manto, e fez assim com a mão, ó. Ao mesmo tempo, percebeu o que aconteceu aqui agora? Porque eu estou falando dele, ele está se manifestando aqui, se materializando aqui, hein? Fica atento aí que o ambiente mudou agora. Você percebeu isso aqui? Ele disse, ó, assim. Ele falou: o manto que eu estou cobrindo os meus. Ele não disse Evangelho de Poder Batista, mas não, ele disse: o manto que eu estou cobrindo os meus, ele vai esconder essas pessoas. E nessa hora, o que acontece? Nesta hora eu olho para mim, eu estou assim completamente vestido de uma roupa linda de rei. E o Senhor disse: essa roupa que você recebe, e essa roupa que os seus devem também receber, se entenderem pacto. Fecha teus olhos. Recebe isso. Se você ficar mole, não caia. Senta, porque não tem ninguém para segurar. Recebe essa roupa. Recebe esta roupa do céu. Recebe cobertura espiritual agora. Tem gente que já está chapado aí, ó. Tem gente que já está chapado na presença do papai. Recebe, ó. Se tiver caindo, põe no chão, hein? Se tiver para cair, senta aí com cuidado. Começa a receber. Não caia sozinho, que não tem ninguém para segurar. Comece a receber do céu. Comece a receber do céu a proteção divina agora. Cobertura, Simão.
redes sociais. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/miqueiascas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueiascas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.